Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos, Godoy1x, te dá 200% de bônus sobre o seu valor depositado. Moleza, fazer o cadastro, o link está na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Você escolhe ali uma dessas opções, baixa no celular de vocês, no momento que for realizado o seu depósito, você vai preencher com o nosso cupom Godoy1x. A partir dali, cara, o que você depositou, você recebe 200% de bônus para você e a partir dali faz seu palpite vencedor. Hoje tem River Plate e Atlético Mineiro, jogo da Libertadores que você pode aproveitar no XBet e preenche lá o nosso cupom Godoy1x, fechado? Galera, eu acho que agora é o grande desafio, né? É o grande desafio aí do Felipe Luiz. Como vocês sabem, amanhã o Flamengo tem um jogo que é muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo talvez nem dimensione tanto a importância desse jogo, porque como tem no próximo final de semana, né, poucos dias depois, uma decisão do jogo de ida contra o Atlético Mineiro, acaba se tirando até o peso para essa partida contra o Internacional. Mas se nós pararmos para pensar sobre Campeonato Brasileiro, vaga para a Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, a pontuação acabou coincidentemente se tornando um jogo de 6 pontos, envolvendo o Flamengo pode sair do G4 nesse jogo, caso perca, um jogo fora de casa. Então, assim, é um jogo de importância, né, dentro do principal campeonato. Contudo, por haver ali a decisão da Copa do Brasil e aí, por consequência de tudo que acontece de janeiro até agora, se torna o grande jogo, né, do Flamengo no ano, acaba sendo esses 2 jogos da Copa do Brasil, você fica ali meio que, né, anestesiado pela importância. O jogo ele é enorme para o Flamengo contra o Internacional, esse jogo adiado. O Campeonato Brasileiro terminando, chegando na reta final e havendo uma ameaça, não do Flamengo, não creio do Flamengo ficar fora da Copa Libertadores. Eu acho que por haver até, inclusive, muitas vagas, o esforço para você ficar fora da Copa Libertadores, ele é muito grande. Contudo, o Flamengo, de qualquer forma, ficar fora de um G4 e assim, supostamente, participar, né, de uma pré-Libertadores, e aí você tem que jogar mais, a preparação tua no início do ano ela é diferente devido a esses jogos e tal, é ruim. É um prejuízo. Então eu acho que primeiro, antes da gente entrar aqui no assunto, independentemente do Flamengo ser campeão ou não da Copa do Brasil, dele assim conseguir a vaga para a Libertadores pela Copa do Brasil ou não, cara, não é normal e não pode ser tratado de uma forma normal o Flamengo não conseguir ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Acontecer essa possibilidade, né, existir essa possibilidade, ela já é um enorme absurdo. Se já é um absurdo o Flamengo não disputar o Campeonato Brasileiro, tá lá, pô, pau a pau, tal, cada rodada, tal, a primeira posição que o Flamengo não disputa há anos isso, não conseguir chegar entre os 4 primeiros é ainda pior, cara. É ainda pior. O Flamengo ele tem orçamento, ele tem grana, ele tem pra chegar, mas não tem mentalidade. Aí é outra história. É uma outra história. E até por esse critério aí de mentalidade é um grande desafio do Felipe Luiz, que tem se tornado assim, um grande desafio de vários e vários treinadores do Flamengo, né? Pois, como a gente já trouxe num outro vídeo, o aproveitamento do Flamengo em jogos que antecederam partidas da Copa do Brasil, e aí podem ser os jogos da terceira fase, das oitavas, não apenas na reta final, foram jogos que o Flamengo tem um aproveitamento muito baixo, é um aproveitamento abaixo de 27%. Ao longo aí das últimas temporadas, né? A gente pegou desde 2022, quando o Flamengo até foi campeão, né, da Copa do Brasil e Libertadores, pra cá, o aproveitamento é muito baixo. E o aproveitamento deste ano, né, ou seja, o aproveitamento mais recente é o seguinte, o Flamengo fez 8 jogos, né, pela Copa do Brasil. Obviamente ele fez 8 jogos que antecederam, né, jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele perdeu 5. Contudo, o aproveitamento ele é melhor. Porque se a gente fizer aqui uma conta rápida, daria mais ou menos uns 36%. É grande, o aproveitamento até que tá bom. Só que são jogos que acabam, né, sempre minando. Porque fica naquela expectativa, o time não consegue, e aí perde esse jogo, vai para a Copa do Brasil, muda a chave, consegue, mas fica aquela herança daquele jogo, daqueles pontos perdidos. Para você ter uma ideia, aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro que mostra a importância, né, desse confronto contra o Internacional. O Inter tem 52 pontos, o Flamengo tem 54 pontos. O Botafogo tem 64 pontos. O Botafogo tem 10 pontos a mais do Flamengo tendo um jogo. Mas aí se você parar para pensar, uma análise breve, rápida, se o Flamengo, fez 8 jogos, ele perdeu 5, o aproveitamento dele tá abaixo de 50%, né? Ele deixou escapar 15 pontos.
15 pontos. Se ele melhorasse o seu aproveitamento, vamos lá, em 50%, então desses 15 pontos ele tivesse conquistado 7, não dá pra gente botar 7,5, né? 7 pontos, ou que até 8 pontos, a diferença pro Botafogo seria muito pequena. Seria uma diferença de uma rodada. Então, se o aproveitamento do Flamengo em jogos que antecederam os jogos da Copa do Brasil, tivesse sido melhor, a metade melhor, o Flamengo estaria na disputa ainda do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Flamengo tem demonstrado a cada ano, pela sua mentalidade, né? E a mentalidade vem de cima, né? E vai passando, né? Pela gestão do clube, passando por técnico, passando por atleta, e aí entra dentro de campo, que a mentalidade vai inviabilizando, né? A disputa do Campeonato Brasileiro, o que é um enorme absurdo, porque você pode e deve, né, disputar todas as competições, ter o mesmo mental. E esse é o grande desafio aí do Filipe Luís. E passando por esse desafio, vale lembrar uma consideração: o Flamengo vai estrear o seu uniforme, né? O Flamengo vai jogar aí com o seu terceiro uniforme, com essa camisa aí acinzentada, né? E o Filipe Luís vai ter alguns desfalques, né? Muitos por uma situação de lesão, de suspensão, e outros por opção, né? Vai dar aquele famoso time misto, vai preservar, vai poupar, como quiser usar a palavra. Inclusive ali na defesa vai ser Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas, né? O Alexandre ainda tá naquela, para não estar querendo preparar para a decisão. O Léo Pereira recebeu o cartão amarelo e o Flamengo então vai poupar o restante dos seus jogadores. Então vai com uma defesa completamente reserva, né? E esse é o grande desafio, cara. Esse é o grande desafio do Filipe Luís, esse foi o grande desafio dos outros treinadores, que é... O Filipe Luís falou na estreia, né, na sua coletiva, na véspera, né, no dia que ele foi apresentado, que era praticamente estava já antecedendo um jogo muito importante, ele falou sobre mentalizar, né? Como é que esse time... tem alguns jogos que é fácil e tem jogos que são difíceis. Infelizmente, pela mentalidade do Flamengo, o Flamengo não está conseguindo se mobilizar como um coletivo em jogos como esse. Infelizmente, esse é o grande desafio dele. O grande desafio do técnico é você conseguir mobilizar todos os seus atletas em todos os jogos e ele conseguir, num campeonato de 38 rodadas, que é muito longo, que não dá para você ficar selecionando, né, como você ficar ativando o interruptor, hoje sim, hoje não, você conseguir ser competitivo nesse. E muitos treinadores que passam pelo Flamengo não estão conseguindo. Tem treinadores que passaram pelo Flamengo e tiveram na Copa Libertadores um aproveitamento excelente e o trabalho, a gente olha assim, um trabalho meio esquisito, tal, a primeira fase era boa, só que são jogos, é fácil você mobilizar um atleta em Copa Libertadores. É fácil. Agora, é fácil você mobilizar um atleta em jogo de mata-mata, estádio do Maracanã, Copa do Brasil, é fácil. Que tem uma gorda premiação, é fácil. Agora em jogo de Campeonato Brasileiro, que você não vai colher o fruto daquela vitória no dia seguinte, né, 24 horas depois, é só lá em dezembro. E aí lá em dezembro, o pessoal, é o grande desafio, cara. É o grande desafio, é o grande problema do Flamengo. E para essa semana, corre-se um risco muito grande do Flamengo estar fora do G4, entrar o próximo final de semana fora do G4 e talvez ter a sua principal ficha, a sua principal aposta, vencer a Copa do Brasil para entrar direto para a Libertadores. Porque talvez, se não for pela Copa do Brasil, o Flamengo iria, por exemplo, por uma pré-Libertadores, ainda precisar por uma fase eliminatória, o que é um vexame, cara. O que é um enorme vexame. Então agora é esse confronto, agora vai pesar essa estatística que é péssima e o mental. Vamos ver como o Filipe Luís vai usar na tarefa, e aí não é tático, e aí não é treinamento, é como ele vai conseguir conduzir esse time numa véspera de uma decisão de Copa do Brasil a conseguir ser aplicado, determinado, vender caro o resultado. Se o Flamengo tiver dificuldade e o Inter tiver melhor, mas o Flamengo vender caro esse resultado, um resultado negativo, o que a gente tem visto, isso tem sido um histórico do clube. O clube não está vendendo caro suas derrotas em determinados jogos. Esse jogo que está para vir é um desses jogos. Vamos ver se o Flamengo vai melhorar o seu aproveitamento em jogos que antecedem a Copa do Brasil. Uma oportunidade começa agora e depois tem outro jogo, né? É o do Cruzeiro, no Mineirão, antes da grande decisão do jogo da volta. Grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, tamo junto e valeu.